Fala moçada, tudo beleza com vocês? Olha ele aí, professor Laurence na área. Gente, para o encontro de hoje, vamos continuar o tema chamado de função logarítmica, tá? Só que hoje com detalhes diferentes, tá? Uma aula mais, vamos falar assim, geométrica. Nós iremos trabalhar isso aqui, ó, né? Então vamos estudar um pouquinho mais a questão dos gráficos das funções logarítmicas. Então toda função, na verdade, pessoal, ela tem uma característica no formato geométrico. Por exemplo, se você pensar numa função do primeiro grau, né? Então quando você faz um esboço do gráfico, um formato geométrico dessa função, tudo alinhado, fica uma reta, né? Quando você faz o estudo, por exemplo, de uma função quadrática, aquela função do segundo grau, o gráfico é uma parábola, né? Então tem toda uma característica envolvida e relacionada com a função. Para hoje, a função logarítmica, ela também vai ter uma característica geométrica, né? Então vamos analisar na aula de hoje a questão dessas características, chamado de gráficos, tá certo? Então vejam, a primeira função para a gente analisar, nós temos aqui uma função f de x igual a log de x na base 2. Tá? Então observe o seguinte aqui, ó. A função é essa aqui, ó, f de x é equivalente ao valor então de logaritmo de x na base, por exemplo, 2. Agora, Laurence, como é que faz? Como é que é feita a questão de construção de um gráfico? A ideia, vamos construir uma tabela, né? Então, quando você constrói uma tabela, você acaba meio que fazendo uma relação entre dois conjuntos, entre o conjunto x, y. É isso a ideia da função, né? A relação biunívoca entre, por exemplo, dois conjuntinhos. Então, nós iremos, por exemplo, construir uma tabela. Essa é uma ideia super bacana, né? Para que você, por exemplo, faça uma análise, atribua valores para x's e nós iremos encontrar y's respectivos. Essa é a ideia, tá? Então, por exemplo, agora, Laurence, quais valores que eu devo atribuir para x? Vamos pensar no seguinte? Então, vamos atribuir os seguintes valores, então, para x. Que tal, por exemplo, nós atribuirmos o meio, beleza? Atribuirmos, por exemplo, o valor aqui de 1, né? O valor de 1 é bacana. O número, por exemplo, 2, né? Então meio, o valor de 1 de 2. E o número 4 é suficiente. Nós já teremos já 4 pontos, né? 4 informações para analisar o formato geométrico da função. Bom, atribuindo valores de x, você vai aplicar na função para encontrar o y respectivo, tá? Então, por exemplo, assim, ó, o f de meio, aplicando o número meio na função, você vai ter, por exemplo, um logaritmo de quem? De meio. Logaritmo de meio na base 2, tá? E já utilizando as consequências de definição de log, nós podemos fazer o seguinte, ó, pensar na seguinte relação. Aqui é como se fosse um logaritmo de 1 meio, é um 2 elevado a menos 1 na base 2, tá? Então sempre que o logaritmando e a base forem iguais, uma consequência direta da definição, a resposta é equivalente ao expoente, ou seja, menos o valor de 1. Tá? Então aqui quando for o valor então de meio, nós temos, por exemplo, o primeiro valor, a primeira imagem relacionada com o valor de menos 1. Próximo caso, o f, por exemplo, de 1, nós temos, por exemplo, equivalente a um logaritmo de 1 na base 2, né? Mas uma consequência da questão, por exemplo, da definição do log, sempre que o logaritmando for equivalente a 1, né, a tua resposta direta vai ser equivalente a 0. Né? Claro, caso você tenha dúvida, você retorna algumas aulas para trás e verifica a questão da definição, né? Uma consequência da definição. Então aqui você tem, por exemplo, o valor de 0. Né? O f de 2, olha, o f de 2 é equivalente a logaritmo de 2 na base 2. Se o logaritmando e a base forem iguais, a resposta é o expoente. O expoente do 2, né? Que é, por exemplo, o valor de 1. E terminando aqui, ó, um f, por exemplo, de 4, aplicando o número 4 aqui na função, nós temos, por exemplo, assim, ó, um logaritmo de 4 na base 2. Logaritmo de 4 na base 2, tá? Que isso aqui é equivalente a quem? A um logaritmo de... O 4 é um 2 elevado ao quadrado na base 2. Se o logaritmando e a base forem iguais, a resposta é o expoente, tá? Então aqui você tem, por exemplo, direto como uma relação aí de consequências de uma definição, as respostas diretas. Olha, nós temos aqui já pontos, né? Sempre que você tem, por exemplo, esses pares ordenados, nós podemos, por exemplo, agora colocar no gráfico, né? Verificar então esse formato lá no gráfico mesmo, né? Como é que seria essa relação aí geométrica
desse gráfico, dessa relaçãozinha, então, em forma de pontos. Então aqui, vamos construir, gente, juntos, a questão, por exemplo, do plano cartesiano. Eixo X, eixo Y. O eixo X você coloca, por exemplo, as seguintes divisões. Meio, 1, 2 e 4, né? Então, por exemplo, aqui, ó, valor de 1, aqui o valor de 2, valor de 3 e valor de 4. Então aqui já fiz as divisões. E por exemplo, o meio, ele vai estar um pouquinho mais para, né, lá para dentro. Tá entre, por exemplo, 0 e 1. O y de menos 1 até o valor de 2. Então, y eu quero medidas de menos ou 1, valor de 0, medida 1 e, por exemplo, medida 2. É o suficiente, tá? Próximo passo agora é colocar os pontos, né? Então, cada parzinho ordenado você pode colocar no plano cartesiano para verificar a questão do gráfico. Primeiro ponto, meio com menos 1. Então, meio com menos 1, aqui é o ponto meio, né? Então, com valor então de menos 1, ele estaria, por exemplo, mais ou menos aqui, ó. Esse é o primeiro ponto, que é o meio com menos 1. Próximo passo, 1 com 0. 1 para x, 0 para y, esse é o pontinho, certo? Depois, 2 com valor de 1. Olha, 2 para x, 1 para y, ele estaria mais ou menos nesse ponto, né? Aqui, ó, 2 com valor de 1. E depois, o valor então de 4 com 2, o valor então de 4 com o número 2, formato geométrico dessa primeira funçãozinha logarítmica, tá aqui, ó, tá? Então, ligando os pontos aqui, gente, fazendo a ligação dos pontos, olha que bacana o primeiro gráfico aqui, ó. O primeiro gráfico dessa funçãozinha, né? É uma curva crescente, observa lá, né? Uma curva crescente. Detalhes para essa função. Essa curva, gente, ela não pode cortar o eixo y, tá? Porque a condição de existência, o x ele sempre é um valor maior que 0, né? Então você não pode atribuir valores que estejam do lado de lá do x, né? A parte negativa. Então ele fica de forma tangente ao eixo y e é uma curva crescente, né? Ela é uma curva estritamente crescente. Laurence, como é que é crescente? O x aumentam e o y também. É uma função crescente. Quando você aumenta os valores de x e o y aumenta, né? Então você tem essa relação diretamente proporcional. Eis o primeiro gráfico, né? F de x igual a log de x na base 2. Legal. Mas agora vamos analisar mais uma funçãozinha para depois a gente tirar conclusões, tá? Nós podemos agora, depois de criar mais uma função aqui, mais um gráfico, de, por exemplo, tirar conclusões de funções logarítmicas da questão de gráfico. Próxima função é o log de x na base meio, tá? Log de x na base meio. Então, para fazer a construção, basicamente é essa a ideia, tá ok? Então vejam lá, vamos construir tabela, atribuir valores de x para encontrar os y respectivos. Então agora apagando, né, apagando essa nossa primeira construção de gráficos, vamos para o segundo caso, tá ok? Então observa lá, nós temos agora o próximo caso que é assim, ó, um f de x, uma função logarítmica de log de x, só que agora nesse caso na base meio, mudamos a base, tá? Antes a base era 2, era um valor inteiro maior, né? Agora a base é o valor de meio, que é o valor menor, tá entre 0 e 1. O que acontece com a função? Hora de você verificar. Vamos concluir construindo a função. Vem com o Laurence, vem. Então numa tabela, novamente, você vai atribuir valores para x's, tá? E encontrando valores respectivos de y's, essa é a ideia, tá? Então novamente você tem, por exemplo, valores de x e de y, e você pode atribuir valores. Então, por exemplo, ó, para o x, eu acho legal você atribuir o valor de 1/4, tá? 1/2, 1/4, 1/2, o valor, por exemplo, de 1 e o número 2, valor de 2. Eu acho que é suficiente, tá? É suficiente. Bom, então agora aplicando os valores na função, o f de 1/4, olha, o f de 1/4 é equivalente ao número logaritmo de 1/4 na base 1/2. Aplica 1/4 no valor do x, tá? Então você vai ter o seguinte, ó. Esse 1/4 você concorda com Laurence que é equivalente a um logaritmo de 1/2 elevado ao quadrado na base 1/2? É a mesma coisa, né? Então se o logaritmando e a base forem valores iguais, a resposta quem é? O expoente, sacou? Consequência da onde? Da definição. F de meio.
Bom, o f de meio nós temos o seguinte, é um logaritmo de meio na base meio. Ó, um log de meio na base meio, sempre que, por exemplo, o logaritmando for equivalente à base, a resposta é um expoente. Como não aparece nada, o expoente é equivalente ao valor de 1. Então, lembrando das consequências das definições, próximo, f de 1, você vai ter assim, ó, um logaritmo de 1 na base meio. Agora você vai pensar, Laurence, sempre que o logaritmando for 1, a resposta vai ser equivalente a 0. Né? Então veja que começou a criar um padrão e fica mais automático a questão da resposta. Né? E o último caso, por exemplo, aqui, ó, um f, por exemplo, de 2. f de 2 é um log de 2 na base meio. Vamos pensar numa alternativa, numa forma de encontrar a resposta mais rápida. Você entende com Laurence que o número 2 é escrito como se fosse um meio elevado a menos 1? Inverti a posição do 2, troco o sinal do expoente. Então por isso que você faz um formato de resolução assim para que você iguale as bases com logaritmandos e a resposta ser quem? O expoente. Tá? Então nós temos aqui os pares ordenados. Então com isso, o que acontece? Hora de fazer novamente a construção do gráfico dessa função. Bom, o eixo x, eixo y estão aqui para nós. O x eu vou querer uma divisão de 1/4 até, por exemplo, o número 2. Então eu vou fazer um pouco maior as divisões aqui, ó. Número 1 é aqui o número 2, né? O número, por exemplo, meio, ele está aqui, ó. E 1/4 está na metade do meio, né? Então 1/4 é a metade do meio. Então você vai fazendo as divisões com uma ideia de proporção, né? Para ficar meio que de divisões meio parecidas, escalas bem legais. O y de menos 1 até o valor de 2. Então, por exemplo, ó, menos valor de 1, e aqui, por exemplo, o número 2. Beleza? Então, hora agora de encontrar os pontinhos. Próximo, primeiro ponto aqui, ó, 1/4 com 2. 1/4 com 2, ele estaria mais ou menos, gente, nesse ponto aqui, ó. Né? 1/2 com 1. Meio com valor de 1. Você vai ter, por exemplo, próximo pontinho aqui, né? 1 com valor, então, de 0, tá aí. E depois 2 com menos 1. Então, valor de 2 com menos 1, a questão gráfica para encontrar esse pontinho está aqui. Ligando os pontos, nós temos, por exemplo, essa curva aqui, ó, né? Nós temos essa curva, que é uma curva da função log de x na base meio. Notem, essa função ela é estritamente decrescente. Tá? Para valores que você aumenta para x ou y, ela vai diminuindo. Tá? Então agora nós podemos, gente, generalizar. Né? Então vamos comparar então esse gráfico feito agora e o gráfico feito no começo da aula de hoje. Então, de uma forma geral, o que acontece, pessoal? Numa função f de x equivalente a logaritmo de x na base a. Se, por exemplo, este a for um número maior que 1, a tua função ela é crescente. Primeiro caso, o log de x na base 2 foi um gráfico crescente. Caso você queira rever, volte à aulinha e verifique lá. Né? E se, por exemplo, a tua base for um número entre o número 0 e o valor, por exemplo, de 1, a tua função ela será estritamente decrescente. Que é esse caso aqui, ó, né? Números, por exemplo, entre 0 e 1, 1/2, 1/3, 1/4 e assim por diante. Beleza? Tudo bem? Então essa foi a nossa ideia, né, geral de construção de gráficos. Conversamos no próximo encontro. Até lá, gente!